Pessoal, então dando com continuação esse tópico número 7, que é um preâmbulo matemático necessário antes que a gente estude as técnicas eletroquímicas, para a gente entender como é que vai aplicar a matemática para resolver os problemas de transporte de massa, fazendo analogia com o transporte de calor. Vou continuar explicando alguns detalhes aqui, tá? Ok? Então, nós vimos na aula anterior a condição não homogênea. Desculpa, a condição homogênea, onde a equação é igualada a zero. Isso, do ponto de vista prático, significa que não tem input na equação. O que é isso? Não tem perturbação na fronteira do sistema. E nós vamos ver, por exemplo, nas técnicas eletroquímicas, a gente faz perturbação na fronteira do sistema. A gente aplica um degrau de potencial, um degrau de corrente. A espectroscopia de impedância aplica uma onda de potencial, uma onda senoidal de potencial, uma onda senoidal de corrente, tá? Então a gente vai ver que a coisa fica mais complicada. De modo geral, as equações não homogêneas são bem mais difíceis, tá? Então eu vou tentar passar aqui a ideia geral, tá? Obviamente, para aprofundar nisso, tem que pegar um livro. Vou chamar a atenção para os aspectos mais fundamentais, mais básicos, né? Então, a equação de Fourier continua aqui, do mesmo jeito. Tá? Lembrando que a função U, ela é a temperatura. A gente não coloca T para não confundir com o tempo aqui e causar confusão na equação, tá? Okay? Então, parâmetro aqui em Fourier, U é a temperatura, na lei de Fick, o U é a concentração, certo? Então, nesse caso aqui, vamos considerar que essa função, na posição zero, ela vai ter um valor do zero, certo? E na posição L, ou seja, na outra extremidade, né, vai ter um valor 1, tá? 1, tá? Ok? Então, nós temos duas condições. A esquerda, a fronteira esquerda, em x igual a 0, o 0, em x igual a L, 1, certo? Isso para tempo maior ou igual a 0, tá? Obviamente, nós queremos não queremos o caso trivial, né? Então, a gente considera que o zero é muito diferente de zero. Então, vai ter o caso trivial que não interessa pra gente, né? E a função U, ou seja, a função temperatura, né? Na posição x qualquer, no tempo zero, ela vai ser dada para o f de x, para todo o intervalo de x maior ou igual a zero, menor ou igual a 1. Vou chamar as equações de ABC. Tá? Bom, nesse caso, onde se tem a condição não homogênea, tem-se que essa função é composta por uma soma. Um v de x, que vai representar a parte estacionária, que só depende da posição, e a parte que oscila, que é o ômega, que é a parte que depende de x de t, que é a parte transiente. Que a gente vai ver que é a parte mais interessante das técnicas eletroquímicas, que a gente vai ver depois, a hora que eu resolver, após todo esse preâmbulo matemático, vamos resolver as equações fundamentais eletroquímicas, algumas delas, né, para as técnicas eletroquímicas, eletroanalíticas, né? E a gente vai ver como é que isso realmente tem um forte poder na prática. Então, essas equações aqui, de acordo com o nosso sistema, de acordo com a condição aqui, que eu vou chamar de asterisco, dois asteriscos, nós temos que a segunda derivada de V na posição, ela é igual a zero, ok? De acordo com essas condições de contorno que a gente colocou aqui. Então, nós temos que 1 sobre K, 2 ômega, derivada de ômega igual a T, vai ser igual a segunda derivada de ômega igual a relação a x quadrado, ok? Então, a gente vai ter pelas condições que o V em 0 vai ser U e o V na posição L vai ser 1, certo? Ok? Lembrando que nós estamos falando da parte estacionária, tá? Então, o ômega em 0, tempo qualquer vai ser igual a 0, e o ômega em L, um tempo qualquer vai ser igual a 0, ou seja, o ômega ele se anula nas extremidades do sistema, a esquerda e a direita, né? Para qualquer tempo, certo? Chamamos essa condição de duas estrelas ali. E o ômega, numa posição qualquer, no tempo zero, vai ser dado pela função f de x menos v de x. Lembra? Equações diferenciais parciais, o segredo é fazer analogia para as funções que já são conhecidas da física matemática, né? Torcer para achar uma solução que tem, no nosso caso vai ter bastante, e aí o problema de contorno é cada problema em especial, saber interpretar essas condições de fronteira, ok? Então, nós vamos ter importância, então, que o nosso V de x, ele vai ser, lembra, que o V é a parte estacionária, tá? Ele vai ser 0, tá? A temperatura T0, mais x sobre L, tem a ver com as dimensões, é um ponto qualquer da barra condutora de calor, dividido pelo tamanho dela total, a perturbação de um lado, né, na extremidade, menos a perturbação, que no caso aqui é a temperatura, do outro lado da barra.
certo? Pode encarar isso, por exemplo, quando você tem um aquecimento da barra numa ponta, resfriamento na outra e vice-versa, por exemplo. Só para não repetir coisas, tá? A solução de ômega XT, que é esse termo aqui, é igual do exemplo anterior, do quadro anterior que eu fiz, ok? Que era o caso homogêneo. Então é igualzinho, não vou repetir aqui, tá? A solução é igualzinha. Vou falar só da parte que não repete o caso anterior, tá? Quais são as soluções de Fourier, pelo método de Fourier, que eu já falei na aula passada, para essas condições de fronteira AC, né? Então AC são nossas condições de fronteira, que eu costumo chamar de CFS, né? Ok? Então tá aqui. Tem-se que a temperatura em qualquer posição, em qualquer tempo, vai ser dada pela temperatura no valor inicial, mais a posição, qualquer posição da barra normalizada pelo tamanho total da barra, menos a diferença de temperatura entre as extremidades da barra, ok? E a força, lembra que a temperatura é a força motriz para ter o transporte de calor, né? Ok? Mais o somatório de 1 a infinito do coeficiente BR, né? Ou seja, de B, que tem um contador L, né? Vai ser 1, 2, 3, por aí vai. Exponencial de menos R ao quadrado, P ao quadrado, KT, L ao quadrado, seno de R, px, L. Bom, vamos pensar nesse exponencial aqui. Negativo. E o tempo está no numerador negativo. Então, é um decaimento. É um transiente. Por quê? Todo sistema de calor ele tem que entrar no equilíbrio. Então, o transiente tem que diminuir para que busque o equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico só existe se o transiente desaparecer. Para ele desaparecer, com o decorrer do tempo, tem sua função amortecida. Função amortecida é o exponencial de algum termo negativo no numerador, certo? Então, esse amortecimento aqui vai garantir que a temperatura se uniformize. Se fosse na lei de Fick, onde aqui fosse concentração 1, concentração 2, aqui seria como é que as concentrações iriam igualar a partir da misturação do soluto no solvente. Okay? Sendo o coeficiente BR dado por 2 sobre L, essa integral aqui, da diferença então da função f de x e v de x, né, esse termo. Nós temos então que o BR, substituindo aqui de novo, que vai ser 2 sobre L, a função f de x, que a gente sabe que depende para cada caso, né? Mais essa integral 2 sobre Rπ, e aparece, de acordo com o Fourier, a gente vai até mostrar a tabela depois o que aparece, menos 1 elevado a R, 1 menos o zero, ou seja, menos 1 elevado a R, T1 menos T0, certo? Aí vai pôr no contador aqui, ó. 1, 2, 3 e vai gerando os valores da função, entendeu? Que se repetem. Ok? Vamos ver um exemplo como tendo o 1 e o 0 como variáveis, né? Então, a temperatura na posição 0, tá? Num tempo qualquer, vai ser o 0 em função do T, certo? A função varia em função do T. Não é fixo agora. U na posição L, extremidade da barra, num tempo qualquer, vai ser 1, variando com o tempo. Okay? E a temperatura, num ponto qualquer, no tempo 0, vai ser uma função f de x para qualquer ponto da barra. Tá? Nesse caso, nós vamos ter, como mostrado ali, né? Nós vamos ter, só que nesse caso aqui, nós vamos ter um v de xt, tá? E o ômega de xt, de acordo com esse caso aqui, que os dois estão variando com o tempo. Ok? Lembra que aqui, quando eu escrevi aqui, né? Aqui não é variante com o tempo, né? Ok? Não é variável. Então, o termo estacionário aqui estava dessa forma. Agora, não tem mais esse termo estacionário dessa forma, separado. A equação fica dessa forma aqui, ó. A segunda derivada, a temperatura em relação à posição, menos 1K. A primeira derivada em relação ao tempo, igual a menos a segunda derivada de V, ok? Em relação a X, menos a primeira derivada de V em relação ao tempo. Bom, fazendo as adaptações da condição de controle, a gente tem então que a temperatura na posição 0, a esquerda da barra, a extremidade esquerda, num tempo qualquer, vai ser o 0 que flutua em termos do tempo, menos V da posição 0 num tempo qualquer. A temperatura do lado do extremo da barra direita, né, num tempo qualquer, ok? Ela vai ser valor 1, né? Que varia em função do tempo, menos V na posição L, no tempo qualquer. E o ômega na posição X qualquer, num tempo 0, certo? A condição inicial, então, né? Na maioria dos livros, isso aqui eles escrevem assim, ó, condições de fronteira, né? E essa aqui seria a condição inicial,
O que é quando o tempo é igual a zero, certo? Então, f de x menos v de x no ponto zero. Bom, como é que se resolve isso? Lembra, equações diferenciais é assim, quando você tem um casal homogêneo, você resolve a homogênea e adiciona a solução extra que precisa do caso da homogênea em relação a ela. Então aqui, a gente vai escolher o caso homogêneo, dá para ter a solução usual, que vai dar essa expressão aqui, ok? E aí, portanto, vai ter essa expressão aqui, ó, derivada da segunda derivada da temperatura da posição, em relação com a primeira derivada, em relação ao tempo, dessa forma aqui, onde o linha aqui, o zero linha e o linha, são as derivadas em relação a t, ok? Bom, vamos ver como é que isso faz então. Então, no caso de um input, eu tenho, né, de forma geral, vamos fazer a analogia das equações, né, que a equação vai ser, quando ela não é homogênea, ela vai ser igual a uma função perturbadora. Aqui, por exemplo, vai entrar aqui a cronometria de um único degrau, por exemplo, a cronopotenciometria, tá? A espectroscopia de impedância e por aí vai. Então, nós vamos perturbar o sistema com a função, sabendo que existe uma lei que rege o fenômeno, substituir temperatura por concentração e obter a solução para as técnicas da analítica. A gente vai ver depois um caso concreto, não abstrato. A gente vai resolver o caso a caso para deduzir a equação de Cottrell para a cronometria. A solução é via expansão de Fourier, dá dessa forma aqui, ok? Tá? Então, o f maiúsculo, né, em termos de f minúsculo, eu vou ter que a função no ponto 0t vai ser igual a zero, para tempo de zero. A função temperatura no LT vai ser igual a zero, tá? E a função temperatura no x igual a zero vai ser um φ, de acordo com a expansão de Fourier, tá? Ok? Lembrando que a expansão, como eu já adiantei no quadro passado, a gente tem que a função pode ser expandida na forma de senos, tá? Ok? E eu tenho aqui o coeficiente a ser determinado. Coeficiente do seno, tá? Expande-se a função, aí vai ter um somatório aqui, tá? De então expande o U, expandiu o que? Agora a função f, né? Ok? Lembrando que eu preciso das duas, né? Então, eu tenho agora o meu coeficiente em termos de FR, tá? Aqui que entra as propriedades interessantes para ajudar. A propriedade é a ortogonalidade do seno, que eu falei no ano passado. Lembra? A ortogonalidade se anula ou não anula, se for ortonormal, o Kronecker delta vai dar 0 ou vai dar 1. Porque será for normalizada, né? Forçou função ortogonal normalizada, ortonormal. Eu só tem das duas possíveis, 0 e 1. Okay? Multiplicando-se por I multiplicando por seno de S, πx sobre E, e integrando-se no intervalo 0 a E, que é o tamanho todo da barra que está transmitindo o calor, nós vamos ter então essa expressão aqui. Okay? Onde vai aparecer muito parâmetro aqui, essa letra é difícil de desenhar, tá? Ok? Tá? Que é o parâmetro de integração. Não se assuste com isso aqui, tem vários exercícios resolvidos nos livros que clareiam. O papel aqui é mostrar o que essa equação representa fisicamente nos problemas do transporte de calor, que são equivalentes simetricamente ao problema de transporte de massa, tá? Aqui na universidade. Então, da equação B, C e A, ou seja, né? Dessa e dessa aqui, né? A gente tem esse somatório aqui, ó. Tá falando, ó, se eu somar tudo que tá aqui dentro, isso vai dar igual a zero. O somatório disso aqui é igual a uma coisa homogênea, vamos assim dizer, né? Ok? Então, eu tenho que a derivada, né? Essa equação, ela é a equação diferencial de primeira ordem, cujas soluções são muito bem conhecidas. Ok? Essa que é uma das características também de fazer essas transformações. Você chegar na equação que é muito bem conhecida, simples, tá? Como a gente vai ver na transformada de Laplace, ela transforma a equação diferencial parcial de segunda ordem numa equação simples, ok? Que a gente vai tratar por métodos algébricos usando as transformadas tabeladas, ok? Então essa não é para complicar, é para facilitar, tá? Então a gente chega nessa equação D, ok? Onde, lembrando, né, que essa equação aqui é bem conhecida, pode aplicar a condição de fronteira. T em T igual a zero, né? No B, ok? Que é essa aqui, né? Nós vamos ter então que a função U de x0 vai ser nossa função φ. Expandindo na série de seno, a gente vai ter então a nossa função desejada, que é essa função aqui, ó, para resolver esse tipo de problema, tá? Cujo coeficiente da série é dado por essa função aqui. Eu sei que parece muito abstrato e é abstrato. A questão é ver como é que a gente vai resolver isso depois, seja o somatório da série ou seja o tabulação. Tá?
Como é que faz, por exemplo, um caso de uma solução? Vamos falar de uma solução para a equação lá, então. Tá? Então, deixa eu dar. Como é que se faz? Por exemplo, a temperatura, um ponto qualquer, né? No tempo zero, ela vai ser dada por esse coeficiente zero aqui, mn0, ok? Aí se conclui que a função no tempo zero é igual a essa função aqui, que vai dar por esse somatório aqui, ou seja, a função u de zero é o próprio coeficiente da série. Nesse caso aqui, BR. Já simplificou bastante. Tá? Assim, como é que o aluno pode fazer após consultar um livro, resolver esse tipo de problema por exercício didático? Tá? A função u no contador R em função do tempo, ela vai resolver a equação D, ok? Essa daqui. Tá? Sujeita a condição que o M no contador R no tempo zero é igual a BR, virou um padrão fixo, né? E substitui em B, né? Aí vai ter a solução de U conforme a equação A. Ok? É aí que você tem a solução. Então, fazendo essas transformações substituindo, você não chega na solução. Lembra? Equações diferenciais parciais, você chega numa solução que você adapta para resolver ela para o seu problema. Ok? Por isso que fica abstrato para o aluno que não estudou equação diferencial parcial. Deixa eu falar um pouquinho agora, isso vai ficar muito claro na hora que a gente resolver um problema concreto, tá? Porque você tem que pegar agora os conceitos, o que é coeficiente de Fourier, o que é contador, a relação da função seno com cosseno dos coeficientes, como é que é homogênea, não homogênea, ok? E integral de Fourier e simetria de função. Tem coisas que são importantes de ser ditas. F de x é a função par. Por exemplo, a função é aqui, ó. Vamos lembrar dessa função aqui. Então nós temos o y aqui e temos o x aqui. Função par, porque eu tenho um x positivo aqui e um x negativo, eu tenho o mesmo valor da imagem. Então a função par, por exemplo, a função cosseno, é quando o f do que se da variável f de x é igual ao f de menos a variável. Isso significa que ela se espelha no eixo y. Isso tem consequências dramáticas em Fourier, porque o Fourier trabalha com simetria. Lembra que eu falei que, dependendo da simetria, anula as integrais, multiplica a integral, anula tudo? É importante saber isso. E no caso da função, depois eu vou falar da função seno. Então, o que acontece? Vocês vão ver nos livros, né, que trata de Fourier, assim, aí vai ter esse caso aqui, ó, tá? Esse parâmetro vai ser zero, tá? Vai se tabular dessa forma, que o f de x vai ser 2 sobre π cosseno de zero infinito, tá? Assim, o input é sempre isso aqui, ó, é a função que vai resolver o problema, tá? Então tem que ter sempre esse input, que é a função que você vai considerar para integrar, ok? E resolver isso aqui. E no caso da função ímpar, que é de seno, bom, função seno a gente tem, né? Então, o x aqui, o y, por exemplo. Imagina uma função aqui. Tá? Essa função, ela não é simétrica no eixo y. Imagina uma função assim. Então, a função ímpar, ela é caracterizada pelo negativo não dentro do argumento, do lado de fora da função. Então, o f do x, por exemplo, é menos o f do x. Ok? Então, você tem aqui um valor aqui positivo, que é o valor aqui negativo. Ok? Então, ou seja, o f do x aqui menos o f do x dá um valor, tem a ver com... Então, quando se fala em função que é seno, então nós vamos ter que o a do Fourier vai ser zero, ok? E essa função aqui é considerada, ok? Então aqui entra cosseno, aqui entra seno, lambda x, lambda x. Então a função totalmente simétrica, cosseno e cosseno. Lembrando que o problema sempre é esse aqui, ó. Aqui que reside o nosso problema, que aí vai ser resolvido, tá? Aqui que é a questão, vai variar de caso para caso. Isso que é importante ser frisado aqui, ok? Adiantando, que nós vamos precisar na próxima aula, vamos falar da transformada de Laplace e Fourier. Tem o que chama de kernel, tá? São várias transformadas que existem. Existem várias transformadas. Só que poucas são úteis, tá? As são mais úteis é do Laplace e Fourier. Porque tem toda a questão de critério de convergência, que eu não vou falar aqui, tá? A função tem que convergir mais rápido ou exponencial, a função não tem que tender a zero rápido, então não vou entrar nesse detalhe, tá? Ok? Então a função, a transformada de Laplace, que é Laplace operando na função f de t, escreveu desse jeito, ela é exponencial de menos st,
Presta atenção, amortecimento, hein? Exponencial negativo com o tempo. Se aqui é segundo, aqui tem que ser hertz. Então, o plano de Laplace é o plano das frequências, certo? A f de t, que você quer transformar, mesmo caso, sua função problema está aqui, ó, você quer transformar dt. Integra aí, você tem a transformada Laplace. Bom, tudo bem, nós vamos ver isso aqui com critério na próxima aula, usando para resolver o problema concreto. Estou só adiantando alguma coisa para o aluno já dando isso aqui estudando. E a transformada de Fourier? A transformada de Fourier do f de t vai ser 1 sobre 2πi, tá? Ok? Onde o limite superior é a mais i infinito. É uma notação que se usa para tabelar Fourier, tá? Ok? A menos i infinito, ok? Exponencial de s, presta atenção, aqui é menos st, aqui é st, tá? fs, ok? Aqui está a função que é a função problema, como se diz, né? Lembra, aqui integra em relação a tempo, aqui em relação a s, certo? Então, essa daqui joga do domínio do tempo para o domínio da frequência de Laplace. Aqui joga do domínio, né? Vai integrar isso aqui e ter algo do domínio do tempo, certo? Ok? Então, Laplace vai dar um f de s, Fourier vai dar um f de t. Então, tem todo um intercâmbio entre Laplace e Fourier, ok? É normal em tabulações na matemática expressar a função seno, esse s aqui é de seno, tá? Ok? E aqui de cosseno, tá? Okay. De Fourier, f de x, de 0 a π, f de x seno de nx e o cosseno aqui de nx, tá? Então vai ter essas tabulações da função seno, fs, para o contador 1, 2, 3. E vai ter a tabulação de função cosseno para o contador 1, 2, 3 e por aí vai. Para intervalos de 0 a L, tá? E fazendo essa substituição necessária aqui, facilita a vida, vai ter essas integrais aqui, ó, tá? De 0 a L, f de x, lembrando que f de x é a função problema, né? npx dl vai ser o L de π vezes, né, o s da função Lxπ. Aqui nós temos o f de x também, aqui o seno, então, aqui casando com cosseno, Lπ, e nós vamos ter a função cosseno, então, ok? Da f de Lx sobre π. Então nós temos essa função aqui a ser trabalhada, né? Por exemplo, se, só para elucidar, tá? Se f de x é um x, eu fiz só para exemplificar, porque o aluno sempre fica nessa... O que eu faço com isso? Você faz o seguinte, eu já falei, o problema nosso é o x, você tem que pôr o x, um input de x para você ter alguma resposta para isso aqui. Ou seja, você tem que sempre ter uma função para você trabalhar em cima dela, ok? Então você não faz nada. A integral vai ficar x, seno de npx dx, vai ficar L sobre π, esse seno aqui de L, x sobre π, que vai dar L ao quadrado, π ao quadrado, né? Minha função seno com x, que vai dar essa integral, desculpa, vai dar essa função aqui com esse contador aqui, ó, L sobre π ao quadrado, menos 1, isso aqui aparece demais nas equações da cronometria. Igual você vê, menos 1 elevado a n mais 1, você já sabe, tem Fourier na jogada, tá? Menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Aí para cada valor de n aqui, você vai ter o valor desejado aqui, ó. Aí você vai considerando vários termos, entendeu? 1, 2, 3, até convergir para o valor que você quer. O valor aceitável no limite de precisão. O que é o valor aceitável da conversão da série? Se o seu experimento te dá 3 decimais de precisão, você quer uma série numérica que vai ser truncada até, para não ter 3 decimais de precisão para representar a sua função, que é um dado experimental. É assim que se trabalha, ok? Então, por exemplo, Fourier a função do seno. Se você pegar grandes tabelas matemáticas, como é o caso do Abramovitz, né, que eu falei na primeira aula, as tabulações ficam assim, ó, para um f de n, né, n, tá? Eu vou ter um f de x, certo? Eu falando transformado de Fourier, né? Laplace isso aqui não, tá? Laplace ele fala depois, tá? Então, se eu tenho menos 1 n mais 1, f de s, eu vou ter f de π menos x, é transformado. Se eu tenho 1 sobre n, eu vou ter π menos x sobre π. Se eu tenho menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, eu vou ter x sobre π. Se eu tenho π sobre 2 e n é igual a m, ou se eu tenho 0, se n é diferente de m, eu vou ter a função seno m de x.
Então, isso aqui é muito abstrato, eu sei que é para ainda, principalmente para a primeira vez que vi, mas é isso aqui que ajuda a gente bastante. Isso aqui vai ter a ver depois com a transformada, que é a conversão do sinal, e Laplace com a matemática operacional. Eu vou fazer um exemplo bem concreto depois, na terceira aula dessa aula número 7, na terceira parte dela, para juntar isso tudo aqui e o aluno ler tudo e falar, valeu a pena ter estudado isso. Ok? Então vamos só lembrar de algumas coisas. Transformada de Fourier e separação de sinais. Eu quero mostrar que tudo é acoplado. Quando você fala, por exemplo, Fast Fourier Transformed Infrared, transformado de Fourier, né, infravermelho com transformado de Fourier rápida. Que na impedância também a gente faz dependendo do equipamento. Se ele usa um Frequency Response Analyzer, FRA, ou se usa um Lock-in Amplifier, por aí vai. Eu quero mostrar o seguinte, que às vezes o sinal não domina a frequência, ele é mais simples de interpretar que no domínio do tempo. Vamos supor que no domínio do tempo você tem esse sinal aqui. Para qualquer técnica que eu estou falando, infravermelho, não importa, tá? Com interferômetro, impedância, você tem uma onda complicada aqui. Fourier permite que se decomponha essa onda, por exemplo, nas ondas originais dela. Às vezes essa onda seria essa daqui, ó, sobreposta com essa daqui, ó, 3 ondas sobrepostas. A somatória dela vira um baralhamento complicado. O que permite se fazer? Quando faz o transformado de Fourier, você sai do domínio do tempo e vai para o domínio da frequência desse transformado de Fourier rápido, tá? Okay? E aí você vê que você tem a frequência fundamental 1, frequência 2, frequência 3. Professor, o senhor falou que Fourier saia do tempo e vai para tempo que chama Single Side Fourier Transform, tá? Que é uma relação dele com a transformada de Laplace, ok? Depois eu vou explicar isso melhor. Eu quero dizer o seguinte, quando faz essas transformadas, tá? Você pode sair do domínio do tempo para a frequência, saindo do tempo e indo para a frequência, aí é uma onda estacionária no domínio do tempo. Não, onda estacionária, sem amortecimento. Ela tem onda transformada de Fourier, é um sinal. Então, se quando você faz a transformada de Fourier de um sinal bagunçado desse, você vai obter 3 sinais desses, significa que a sua onda tinha 3 frequências. Podia ser o harmônico principal, o secundário, o terciário, ou 3 ondas sobrepostas mesmo devido ao fenômeno, tá? Aí você sai do domínio do tempo e vai estudar no domínio da frequência. Na impedância a gente trabalha com o domínio da frequência, não no domínio do tempo, a gente vai ver depois, tá? Para cada senoide de potencial ou de corrente elétrica de baixa amplitude que a gente aplica uma frequência, né? Faz a transformada de Fourier, equipamento da técnica, não tem o harmônico, rejeita os harmônicos, né? Pega só o sinal principal e a gente obtém a resposta, né? Então, o tempo para frequência, você costuma sair de sistema complicado para sistema simples fazendo transformadas, tá? Cuidado só com essa notação que eu falei, single side, ou seja, de lado único, Fourier de lado único, relação com Laplace, por aí vai, não se preocupa com isso, tá? Esses exemplos a gente vai dar depois. Eu quero mostrar para vocês que transformada de Fourier, transformada de Laplace, tem a ver tanto com Laplace é utilizada para resolver equação diferencial, estudo de circuitos elétricos, tá? E para fazer um punhado de transformação útil, entendeu? A gente vai ver depois transformada você pode transformar constante, transformar funções. Eu vou falar um pouco disso depois, tá? E Fourier tem muito a ver com processamento decimal. Além de estar atrelada às soluções de equação do calor, porque esses integrais de Fourier, Fourier também tem muito a ver no mundo digital. Até na época do Fourier se usava para isso, né? Não tinha computador, depois do mundo digitalizado, é muito utilizado para fazer processamento de sinal. Então, é muito interessante saber, pelo menos o básico disso, para entender, ainda mais quem é químico, físico, trabalha com análise espectral, né? Para fazer decomposição de sinais, ok? No domínio do tempo. Então, até a próxima aula.